Mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino. Mídia esportiva aí por todo o Brasil rasgou elogios aí ao Flamengo. Flamengo campeão do campeonato carioca. Muito mais time do que o Fluminense. E eu tô aqui com o Charles Chazan. Deixem o like de vocês nesta live, é muito importante que vocês façam isso, porque roubaram o Flamengo, né? Por causa do gol do Plata. O gol do Plata foi válido, né? E até o Paulo César de Oliveira, do que restou da Central do Apito, falou sobre isso na transmissão do Sport TV, pelo menos, que foi um gol válido, né? E o árbitro anulou. O VAR não tinha que chamar nessa hora. Mas vamos festejar aqui o título do Flamengo. O Flamengo é campeão carioca, é bicampeão carioca em cima do Fluminense, é muito mais time do Fluminense. Eu falava anteriormente que o Flamengo não poderia entrar na pilha do Fluminense. Um abraço aqui ao Rodrigo Bruni, campeão. É isso aí, Rodrigão. Um abraço a você, meu amigo. O Surreal tá falando. Surreal, essa arbitragem foi surreal, né? Porque tiraram o gol do Plata, o gol que seria o gol do título, né? Tiraram, tungaram o gol dele. Mas tudo bem, né? No segundo lance havia impedimento de fato do Juninho, mas o mais importante é que o Flamengo é campeão carioca, mesmo sendo tungado pela arbitragem. O Bernardo Fiorini está aqui, como reclama esse Fluminense, enfim, é campeão mesmo com o roubo. Pois é, apesar da arbitragem, o Flamengo é campeão e o Fluminense reclama bastante. Essa é a natureza do técnico Mano Menezes. Reclama bastante. Tomou um banho de bola no campo, na bola, foi um banho de bola. Né? O Flamengo no primeiro tempo, principalmente, jogou melhor. Acho que teve um momento ali no segundo tempo em que o Fluminense até foi ligeiramente melhor do que o Flamengo, mas foi uma questão momentânea. Né? Acho que quando sai o Luiz Araújo e entra o Michael, o time do Flamengo melhora. Né? Então, eu acho que foi justo demais esse título, né? Mais um título na conta do Felipe Luiz, que é um técnico muito bom, muito melhor do que o Mano Menezes. O Mano Menezes apelou para reclamações antes do jogo e durante o jogo entre Flamengo e Fluminense, na última quarta-feira, quando ele briga com o Luiz Araújo, né? Técnico nenhum tem o direito de brigar com o jogador, né? E o Mano Menezes fez isso, uma coisa muito feia feita pelo Mano Menezes. O El Toledo está falando aqui que isso não é falta nem no Azerbaijão. O surreal, mas o Flamengo não pode achar isso normal. Isso é vergonha um gol desse anulado. É verdade, é uma vergonha um gol desse anulado. É verdade. Concordo com você. É uma vergonha. Né? O Flamengo era para ter ganhado o jogo e não ter empatado. Né? Mas tudo bem, segue. Vida que segue. O Flamengo tinha vantagem no empate. O Renan Portela está falando bizarro o VAR no primeiro gol. Preocupado com o VAR brasileiro. Juninho, bem demais. Todo clássico é choradeira dos rivais. Abraço. Campeão, porra, tá falando o Renan Portela, que é membro do canal. O João Lucas está falando aqui de árbitro horroroso. De fato, o Bruno Arleu de Araújo deu várias faltinhas na partida, né? Eu odeio isso, odeio essas faltinhas quando não são. Houve muita falta no jogo, muito por causa do Bruno Arleu de Araújo, que marcava qualquer coisa. Qualquer coisa. Árbitro muito ruim, faz tempo. Ele e Wagner Nascimento Magalhães são dois árbitros muito ruins, infelizmente apitam na Federação Estadual do Rio de Janeiro. Eu acho bizarro isso, mas, enfim, deixem likes nessa live, por favor, pessoal. Vamos chegar descendo o dedo no like para a gente arrebentar a boca do balão com a audiência de hoje. Tá aqui por a gente o Jean Gomes, a linha do impedimento só mudou hoje. Eu acho que o Juninho estava impedido no lance. Eu acho que foi uma vergonha a anulação do primeiro gol do Flamengo. Essa foi uma vergonha. O VAR não tinha de ter chamado o árbitro Bruno Arleu de Araújo. Não deveria ter chamado. De jeito nenhum. O Nilson Nery está falando aqui, boa noite, Flamengo foi roubado. O Juninho rende vindo jogando desse jeito, ele é jogador de explosão, não atacante de área, é verdade. O El Toledo está falando aqui, para quem disse que não iria estourar jogadores da Carioca, o Felipe Luiz não foi meio conservador nessa reta final de campeonato. Eu acho o seguinte, uma vez que o Flamengo chegou na final, ele não ia poupar jogadores. Eu acho que o Flamengo estourou vários jogadores nesse campeonato carioca
Isso tem que ser cobrado até do departamento médico, tem de haver uma cobrança em relação a isso. Foram vários jogadores que estouraram, agora foi o Gerson, né? Que está convocado para a seleção brasileira, inclusive. Mas acho que o Felipe Luiz deu all-in na final desse Campeonato Carioca. O Miguel de Arrascaeta está falando que o Arrascaeta jogou bem hoje, também achei que jogou bem. O Moreno Oliver falando Felipe Luiz, monstro, cara. Baita técnico de futebol, que sabe jogar diante das circunstâncias, né? Bem melhor do que o Mano Menezes. Muito melhor. O Renan Portela está falando, o segundo gol foi bem anulado. O primeiro que é um atentado ao futebol, concordo com você. Um atentado ao futebol, o primeiro gol. O primeiro gol foi uma sacanagem a anulação, uma sacanagem. De fato, não poderia ser anulado aquele gol de jeito nenhum. De forma nenhuma. Não era para ter sido anulado o gol do Flamengo. De jeito nenhum. Achei uma sacanagem essa anulação. Eu acho que o Bruno Arleu de Araújo pipocou para a reclamação dos jogadores do Fluminense. Ele pipocou, de fato, né? Não poderia ter pipocado dessa forma. Vamos deixar like, galera. A audiência está baixa, mas vocês estão por aqui comigo. Vamos nessa, falar muito sobre esse título, né, do Flamengo. Não foi uma vitória. Era para ter sido uma vitória. Eu estou com tosse, pessoal, então vai ser complicado, mas vamos levando mesmo assim. Era para ter sido uma vitória do Flamengo, não foi, por causa da arbitragem. Foi por causa da arbitragem. Eu acho que o árbitro tungou essa vitória do Flamengo, o Bruno Arleu de Araújo, e o VAR também, que não deveria ter chamado o Bruno Arleu de Araújo. Mas ganhou o time que foi melhor no Campeonato Carioca, campeão da Taça Guanabara e campeão também do estadual. O Helder Afonso manda um superchat pra gente. Essa arbitragem é um lixo. 7 minutos de acréscimo. O Juninho tá me surpreendendo. E por final, os jogadores do Flu foram reclamar de quê com o Juninho? Foram reclamar porque essa é a natureza, Helder, dos torcedores e jogadores do Fluminense. Reclamar sempre. E do Mano Menezes também, que com certeza vai reclamar após o jogo, né? Lembrando que o Fluminense emitiu uma nota bizarra após o primeiro jogo, né, uma nota bizarra, reclamando da arbitragem, colocando pressão na arbitragem, e eu acho que funcionou, porque a arbitragem foi muito favorável ao Fluminense hoje, muito favorável ao Fluminense, tá? O Idanil de Junho está com a gente, Sebastião Almeida, boa noite, Sebastião. Juninho que ter entrado antes, Luiz Araújo muito mal hoje, também acho que o Luiz Araújo, Sebastião, quando ele começa jogando, ele não vai bem. Ele vai bem quando ele entra nos segundos tempos. E hoje não jogou nada. Ele não joga bem pela esquerda, concordo com você. O negócio dele é centralizado ou pela direita. E hoje ele jogou pelo lado esquerdo, né? Desculpa, pessoal. O Sucaneiro está falando que o Flamengo foi prejudicado desde o início, o meio de campo do Fluminense tinha que ser expulso. Deve estar falando sobre o Otávio, que tinha que ser expulso naquela entrada no De La Cruz, né? O Fluminense, gente, jogou pelo empate. É bizarro isso. Mas o Mano Menezes jogou pelo empate. É impressionante, né? O time precisando ganhar e ele jogando pelo empate. Né? É bizarro isso. É bizarro. É um técnico com muitas limitações. Muitas limitações do técnico Mano Menezes. Demais, né? O Pru, quem quer apostar que vai ter choro do Fluminense, apesar de terem sido prejudicados com a anulação absurda de gol? Não tenho dúvida, Pru, que haverá reclamação do Fluminense, principalmente do Mano Menezes. Essa é a natureza dele. A natureza do Mano Menezes é reclamar, né? Sempre. Independentemente do que aconteceu no campo, eu acho que quem tem que reclamar hoje é o Flamengo, né? O El Toledo, eu queria ver a partida da bola no lance do gol do Juninho. Eu também. Sebastião Almeida está falando aqui, somos campeões. Plata jogou mal de novo de centroavante. Também acho. Quando ele foi pela direita, fez um golaço. Plata é muito forte pela direita. O Roberto Sampaio, olha só, está na Bolívia assistindo a gente, muito legal. O Cleilton, que rouba o gol do Plata, concordo com você. O Sebastião Almeida falando aqui sobre o gol mal anulado do Plata. Vamos deixar likes, galera. A audiência estranhamente muito baixa hoje. O El Louco, eu adoro
quando o jogador cala a boca de torcedor modinha, vamos Juninho. É exatamente, a gente falou por aqui quando o Juninho foi contratado, que ele era um baita jogador. Baita jogador. Boa noite a você, Marcelo Novaes, sempre com a gente. A gente sempre falou por aqui que ele era bom e muita gente criticando o Juninho. O Juninho entrou no primeiro jogo, fez gol. Entrou hoje e deu 2 assistências. O Idenilson está perguntando se eu acho que o Aras seria titular do Flamengo. Sim. De La Cruz, inteiro e dono da bola, está falando o El Toledo. Para mim, o melhor jogador do Flamengo hoje foi o Pulgar. O segundo melhor foi o De La Cruz. Os dois jogaram demais. O Carlos Eduardo está falando que o VAR quis aparecer. É verdade, Carlos Eduardo, concordo com você. O Steinmetz está falando aqui que o Mano é retranqueiro de carteirinha, muito retranqueiro. É um técnico que não consegue soluções, né? O Luiz Ribeiro está em Vancouver, um abraço, Mengão campeão, tá falando ele por aqui. Flamengo é campeão carioca. O Helder Afonso, membro do canal. Juninho, quando não faz o X, dá assistência. Deu 2, né? Tungaram os 2 gols do Flamengo. O segundo, tudo bem, mas o primeiro foi uma sacanagem, né? O gol do Plata foi uma sacanagem. O Ricardo está falando sobre o problema de finalizações, é um problema histórico esse do Flamengo. O Flamengo é um time que perde muitos gols, né? O Kennedy está falando sobre o Felipe Luiz. Gente, Felipe Luiz é muito mais técnico do que o Mano Menezes. Muito melhor do que o Mano Menezes. Não tem a menor comparação. A gente está falando de um técnico que já é de elite. Tá? O Carlos Eduardo falando que o Léo Ortiz joga muito, sem novidades. Pedro Teixeira, juiz FDP, o que ele queria tirar o título era brincadeira. Concordo com você. Péssima arbitragem do Bruno Arneiro de Araújo, que deveria ter expulsado o Otávio no primeiro tempo. Tinha que ter sido expulso também. E, claro, tem a anulação do lance do gol do Plata, que foi um absurdo, né? O Miguel de Arrascaeta está falando que vai voar o Pedro nesse time. Mão grande, está falando o Fabrício. Eu falei sobre isso, Fabrício, que a pressão funcionou, né? O Fluminense emitiu até nota contra a arbitragem e a pressão funcionou, porque foi um escândalo o gol anulado do Flamengo, o gol anotado pelo Plata, né? Isso aí foi um escândalo, cara. Isso não existe. Não existe um lance desse. Foi bizarro. O Cleilton está falando que o Juninho jogou bem. Ele é um jogador de profundidade, né, Cleilton? Não é jogador para ficar parado entre os zagueiros. Não é essa a dele, né? O Vladimir, boa noite. Que roubalheira, tá falando aqui o Vladimir. Concordo com você. Câmeras de segurança ABC, esse time do Flamengo vai dar muitas alegrias esse ano. Já está dando, né? Já está dando, né, câmeras de segurança. Helder Afonso com a gente também. Numa arbitragem dessa, a diretoria deverá... Hoje o Flusão não pôde ser o pai do Flamengo, como ele gosta de falar que é, e é muitas vezes em decisões. Hoje deu a lógica, deu Flamengo, 0-0 no Maracanã, resultado absolutamente normal. O time do Fluminense reclamando pra caramba de arbitragem no final do jogo. Honestamente, não... O que é? Qual é o ponto? É o escanteio? É o que é? Né? Não entendi muito bem qual que é o motivo da grande reclamação. A arbitragem foi corretíssima no jogo, o que o Bandeira não deu, o que o juiz não viu, o VAR corrigiu, não tem nenhuma atribuição dada à arbitragem pelo título do Flamengo. O time do Fluminense fez o que ele podia fazer. Peitar o Flamengo, dificultar o jogo do Flamengo. Agora, ir para cima do Flamengo, postado no contra-ataque, e conseguir jogar, conseguir ter posse de bola, conseguir não dar oportunidades pro Flamengo, cara, o time que fizer hoje em dia é impossível. Esse time não tem esse time hoje capaz de fazer isso no Brasil. O time do Flamengo é muito forte, um banco muito forte, um ataque muito veloz para contra-ataque. É muito difícil, para não dizer impossível, você ter que ir para cima do Flamengo, mesmo faltando só um gol, né? Não precisava de muita coisa, era só um gol para empatar o jogo. Mas você ter que ir para cima do Flamengo e não permitir que o Flamengo contra-ataque, ou seja, jogar com a defesa do Flamengo postada, cara, é quase impossível. Né? Então, assim, o Fluminense fez o que ele podia, empatou 0-0, gente. Tá bom, tá ótimo, tá tudo certo. Não tem nenhum motivo também para ficar, né, querendo criar crise, encheção de saco, o Fluminense isso, aquilo. Cara, o Fluminense fez o que ele podia fazer. O que ele podia fazer é isso. Não tem. O que eventualmente algum torcedor do Fluminense esperava? Que o Fluminense fosse massacrar o Flamengo, fazer 2-3-0 no Flamengo? Pô, não é esse o momento. O momento
Em outros momentos da história de Flamengo e Fluminense, talvez pudesse acontecer. Neste momento, não é o caso, né, gente? Vamos combinar que não é esse o momento que a gente está vivendo do futebol dos dois times para acontecer isso. O Fluminense teve algumas mudanças em relação ao primeiro jogo que ajudaram, né? O Flamengo sente muita falta no centroavante. Você vê que quando entra o